Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o volume 2 do PET, que é o Programa de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre permutações. O que é permutar? Segundo o dicionário, permutar é mudar ou trocar reciprocamente. Então, é ficar trocando as coisas. Tá? É isso que nós vamos fazer hoje nessa aula. Vamos ver um exemplo aqui. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, o que quer dizer? A gente tem esses 3 números e aí a gente tem que criar números de 3 algarismos utilizando todos eles. Tá? Então, vamos lá. Começando com o número 1, algarismo 1. A gente pode fazer o 123 ou o 132. Com o número 2, a gente pode fazer 213 ou 231. E com o 3, a gente pode fazer 312 ou 321. Se eu olhar aqui, ó, a gente já esgotou todas as possibilidades. Eu não consigo fazer nenhum número além desse daqui, tá bom? Mas isso aqui a gente já sabia fazer isso, né? Porque pelo princípio fundamental da contagem, a gente tinha 6 possibilidades. Tá? Com 1, eu tinha 2. Com 2, eu tinha mais 2. Com 3, eu tinha mais outras 2. Então, 2, 4, 6. Isso a gente já sabia fazer, né? Um outro exemplo aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra anel? O que quer dizer essa palavra anagrama? Quer dizer que, a partir dessa palavra, a gente quer ver quantas outras palavras a gente pode formar com essas letras. Tá bom? Então, vamos dispor aqui as letras. A gente tem 4 espaços para colocar as letras, né? No meu primeiro espaço, eu tenho 4 possibilidades, porque são 4 letras. Já no segundo espaço, eu tenho 3 letras possíveis. Por que só 3? Porque eu já escolhi a primeira letra aqui, né? Já escolhi uma, que só sobram 3. No meu terceiro espaço, tem 2 letras possíveis e no último espaço só tem uma letra possível. Tá bom? Então, de novo, utilizando lá o princípio fundamental da contagem, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que são 12 anagramas disponíveis, né? Possíveis. Se você tiver observado bem, a gente está sempre fazendo uma operação comum, que é pegar um número e multiplicar ele até o 1, que a gente fez 3 vezes 2 vezes 1. E no meu outro exemplo aqui, ó, a gente fez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente sempre está pegando um número e está multiplicando pelos anteriores até chegar no 1. Está percebendo isso aqui? Então, olha só. Isso aqui é o que a gente vai chamar de fatorial. O que é o fatorial? É você pegar um número, vamos chamar um número qualquer, aí, um número n, você vai começar a multiplicar ele pelos números, os antecessores dele, até chegar no 1. Isso é que é o fatorial, que é o que a gente já estava fazendo lá atrás, sem saber, sem dar nome para ele, né? A gente pegou lá 3 vezes 2 vezes 1, depois a gente fez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente estava calculando o fatorial desses números. Vamos ver aqui alguns exemplos. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. O 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040. E o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 3.628.800. Então, o fatorial ele vem para ajudar um pouquinho a gente, né? A não ficar fazendo esse monte de conta, todas essas multiplicações. Vai lá na calculadora, bate o número e essa exclamaçãozinha, que é o símbolo de fatorial, e aí ele já vai te dar o resultado final. Ok? Duas definições importantes. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Tá? Isso são definições. E aí, com isso, a gente já consegue definir o que é uma permutação, né? A fórmula de permutação. A fórmula de permutação é n vezes n-1 vezes n-2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, P de n é n fatorial. Beleza?
Vamos fazer um exemplo aqui para ver se ficou legal? Calcule quantos são os anagramas da palavra. Primeiro, da palavra perdão. A palavra perdão, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem que ver quantos anagramas dessa palavra, né, com 6 letras que a gente pode criar. A gente já viu que, como tem 6 letras, a gente tem que calcular a permutação de 6. Permutação de 6 é 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Ok? O segundo, perdão em que iniciam com P e terminam com O. Então, aqui a gente já tem uma restriçãozinha. Tem que ser um anagrama com a palavra perdão, mas ela tem que iniciar com P e tem que terminar com O. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, vamos dispor aqui de novo os espaços, então tem que ter um P e o O no final. Está disposto assim, ok? Então, a gente só tem mais 4 casas para dispor, né? Então, aqui a gente já caiu lá naquele exemplo do anel, lembra? Então, agora a gente só tem 4 casinhas, né, para dispor as 4 letras. Então, a gente vai calcular P de 4, que é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é igual a 24. Beleza? A letra C é a palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntos e nessa ordem. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter a letra P, a letra E, a letra R, a letra D e a letra, né, entre aspas, a letra ão. A gente vai tratar esse ão como se fosse uma letra só, porque está pedindo juntos e nessa ordem. Então, tem que ser o ão como uma letra só. E quando eu faço isso, né, eu fico tendo 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5, que é a minha letra de 2 letras, vamos falar dessa forma. Então, eu tenho que calcular o P de 5, que é 5 fatorial, que a gente já viu lá naquele exemplo, quando a gente falou de fatorial, que é 120. Ok? E, por último, os anagramas da palavra perdão, em que P e O aparecem nos extremos. Ah, se P e O aparecem nos extremos, então é isso aqui, né? P e o O. Mas não. O P e o O têm que aparecer nos extremos. Então, eu posso inverter também. Eu posso fazer o O aparecendo como a primeira letra e o P na segunda. Tá bom? Questão de análise combinatória. Tem que ler bastante. Ler o que está escrito. Na letra B, vamos voltar lá, ela estava falando perdão que inicia com P e termina com O. Então, é o P no início e o O no final. Tá? Agora, aqui já na letra D, é perdão em que P e O aparecem nos extremos. Então, pode ser P no início e O no final, ou O no início e P no final. Todos os dois valem, tá bom? Precisa calcular os dois? Não, porque aqui vão ser 4 casas, aqui vão ser 4 casas. Então, aqui vai ser 4 fatorial, aqui também vai ser 4 fatorial. Então, 4 fatorial mais 4 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 4 fatorial. Tá bom? 2 vezes P de 4, 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial a gente já viu que é 24. Então, 2 vezes 24 vai dar 48. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso você não entendeu, você entra em contato com o seu professor, tá bom? Para resolver sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima.